Você já parou para pensar que em questão de segundos tudo pode mudar na sua vida? Nosso convidado Rafael Rodrigues tinha uma vida normal, um dia ficou doente, a situação se agravou e os médicos precisaram amputar suas pernas. Ele teve que se adaptar e lutar para conseguir as próteses. No início do ano, enfim, conseguiu. Mesmo com todas as mudanças, Rafael se manteve firme em sua fé, sabendo que Deus sempre esteve no controle. Hoje, a nossa conversa é com esse jovem que está aqui para contar um pouco da sua história e que tem tudo a ver com a reflexão que eu acabei de fazer. E você vai confirmar isso no testemunho, na história dele. Rafael, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Wanderlei. Bom te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Eu falei de problemas, não é? E de repente, alguém que passa pela situação que você passou pode ter a dimensão do que é de fato enfrentar um problema. Sim. E algumas pessoas que estão nos assistindo, imagino eu, como eu disse na reflexão, podem nesse momento dizer, eu tenho um problema. Mas ao ouvir a sua história, quero crer eu que muitos vão concordar de que elas não têm um problema. Você enfrentou uma situação, sim, que com certeza mudou completamente toda a sua estrutura de vida. Como é que foi isso, Rafael? O que aconteceu? Então, no começo de novembro, na verdade, eu tive um diagnóstico de meningite. Contraí uma bactéria, chama meningocócica, a bactéria da meningite. E tudo começou com uma febre, eu estava no serviço, no horário de almoço, depois do almoço. Tinha muita febre, dor de cabeça, e eu acabei indo embora mais cedo. Chegando em casa, lá para as 9 horas da noite, eu vomitei. Tive crise de vômito, vomitei mais de 16 vezes. Não fui no hospital, parei de vomitar, a gente tomou um remedinho. Mas na terça-feira de manhã, ainda continuei muito mal e tive que ser transferido para a Unimed. Chegando lá, já fui direto sendo transferido para o CTI de Divinópolis. Fiquei internado 15 dias. E no meio desse tempo, enquanto eles tiraram o líquido da coluna para ver qual seria a doença ao certo, meus rins começaram a parar. Mas a essa altura, então, eles já tinham mais ou menos uma ideia de que você estava, possivelmente, com a meningite. Sim, eu saí de Itaúna com o diagnóstico de meningite. De meningite ou pneumonia. Então lá eles já... Isso foi há quanto tempo, Rafael? Foi no final, na verdade foi em 31 de outubro que eu fiquei internado no CTI. 31 de outubro agora? Recente? Isso, recente. Então, nesse período, meu rim parou, meu pulmão deu água, fígado parou, batimento cardíaco quase que nada. Então, eu literalmente fiquei à beira da morte. E como, devido à falta de batimento cardíaco, faltou circulação em todas as extremidades do meu corpo, mão, nariz, orelha e principalmente nas pernas. E devido a essa falta de circulação, acabou dando gangrena em ambas as pernas e eu tive que amputar as duas. Mas foi coisa de Deus, porque a infecção estava em 70 mil, amputou, caiu para mais da metade. E dali em diante eu só fui melhorando e melhorando, respondendo bem aos medicamentos. E isso foi até eu acordar. Até então, no momento que eu acordei, eu não sabia da amputação. Quando eu fui para o hospital, no meu pensamento, estava pensando que eu estava com dengue. Então, eu não tinha noção do que eu dormi, quanto tempo eu dormi. E quando eu acordei, ninguém me falou nada que tinha amputado, nem que eu tinha meningite. E eu acabei descobrindo isso sozinho. Ainda sentia as pernas, sentia um sapato apertando meu pé. E na esperança de tentar desamarrar o sapato, eu olhei e verifiquei, cadê meu pé? E no momento a gente pensa, nossa, são sonhos, não está acontecendo. E eu levantei o outro pé, a perna esquerda, e falei assim, os dois pés. E você tinha a sensação de que a sua perna estava completa? Sim, eu sentia as pernas. E eu perguntava aos enfermeiros, vocês podem desamarrar meu sapato? E eles olhando para mim sem entender o que eu estava falando, porque eu acho que para eles eu deveria saber. E na hora que eu vi, eu só pensei... O mais estranho é que eu não chorei por causa das pernas. Porque eu chorei muito. Mas eu não chorei por causa das perdas.
eu só pensava assim, meu sonho acabou. Eu queria ser policial, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo e acabou. E eu chorei a noite inteira, recebi visita da minha namorada, dos meus amigos, dos meus pais. E no momento eu fiquei inconformado durante um dia. Mas no outro dia, Deus veio, não sei como, mas Ele tocou meu coração e tudo isso passou. Eu só sabia agradecer e agradecer e agradecer. Porque quando eu vi tudo que eu passei, e eu vi que eu poderia ter morrido, eu agradeci pela perda das minhas pernas. Agradeci a todos, agradeci principalmente a Deus, agradeço até hoje, todos os dias. Agora, vamos fazer uma relação do acontecido com a sua fé. Porque no resumo que está aqui, diz que você enfrentou tudo isso, mas isso não abalou a sua fé. Você acha que a fé foi fundamental para superar também, por exemplo, o fato de... Você disse que tinha um sonho, queria ser policial. Imagino outras coisas mais, você é novo, imagino que deveria gostar de futebol e outras coisas mais que naturalmente você hoje, de certa forma, está privado de fazer, embora 99% de outras coisas você pode fazer. A questão da fé aí, como é que foi para você nesse momento de recuperação, que acredito, inclusive, você ainda está num processo de recuperação, né? Porque é muito recente. A minha fé, durante toda essa etapa, toda essa experiência que eu tive, foi essencial. Como eu disse, eu só agradecia, eu acreditava que eu não morri junto com minhas pernas se foram, mas eu fiquei. E eu foquei já em andar, eu tinha essa fé que eu ia andar, que Deus iria me dar as próteses, que eu voltaria a andar, e eu acreditei nisso até o final. E Deus foi fiel na minha vida, hoje eu consegui as próteses. Estou no período de adaptação, está indo muito bem, graças a Deus. E Deus me deu muita força e eu creio muito nisso, que a gente, principalmente eu, alimentava muito meu espírito. Eu sempre estava lendo a palavra, sempre tentava falar da palavra. Como é que é o evangelho na sua casa? Todos nós somos cristãos lá em casa. Eu frequento a igreja todo domingo, junto com a minha namorada. Meus pais também frequentam, geralmente em igrejas separadas, mas geralmente a gente se encontra numa igreja, na mesma igreja, quase que todos os domingos. Mas quem vai mesmo, quem procura sempre, é eu que estou indo lá sempre. Procurava ir toda semana, geralmente quando não tem faculdade eu dou passada na igreja sempre. Agora, Rafael, e a adaptação? Porque na verdade, muda tudo para você. Você faz direito lá na Universidade de Itaúna. Sim. Não é isso? Na questão, por exemplo, da sua vida acadêmica, como é que ficou isso? O ritmo, enfim, a sua vida na escola? Eu pensei que seria bem complicado, mas está sendo tudo muito fácil. Estou recebendo a ajuda de todos os meus amigos, procuram me ajudar, querendo saber se eu preciso de alguma coisa, se eu quero ajuda. Então, quanto a essa adaptação foi muito fácil para mim, graças aos meus amigos e a Deus que botou pessoas maravilhosas para me ajudar. Quer dizer, na verdade, isso não afetou também o seu desempenho na escola? Não. Outra coisa, Rafael, é fato que agora você passa por um período de adaptação que não se tem como nem falar quando é que ele termina. E acredito eu até que esse é um processo permanente, né? Você vai ter que se adaptar a cada situação. Você falou no caso das próteses, por exemplo. As próteses devem te devolver boa parte da sua mobilidade. Sim. No caso, por exemplo, você chegou aqui numa cadeira de rodas. Você vai naturalmente não ter mais que usar essa cadeira de rodas. O que você acha que pode contribuir mais? E agora eu estou fazendo essa pergunta pensando muito nas pessoas que estão nos assistindo e imagino eu, pode ser que nesse momento tenham pessoas lá amputadas de outras situações, mas que estão tendo algum tipo de dificuldade até para lidar com a falta desses membros, ainda que tenha uma forma de substituir, entre aspas, né? Porque uma prótese jamais vai substituir totalmente e plenamente
a capacidade de mobilidade, mas de repente a pessoa está imaginando assim, bom, minha vida acabou. E enquanto eu estou falando isso aqui, inclusive estou me lembrando que chegou na minha casa uma revista de uma modelo que sofreu um acidente, sofreu assim, um carro bateu nela, ficou muito conhecida a história dela, e ela perdeu uma das pernas, a perna esquerda. E ela é capa de uma revista. Coisa interessante. E essa revista estava lá em casa e eu olhava para a capa da revista e falei, gente, que moça bonita, que moça bonita. E passou mais de uma semana e só de ontem para hoje é que eu percebi que ela tem uma prótese. E ela está na foto com a perna cruzada e cruzada exatamente a perna da prótese. E eu não vi, não observei que ela era a moça que tinha sofrido o acidente que estava usando a prótese. Eu creio assim que ela assimilou isso de uma forma assim tão legal e convive com isso de uma forma assim tão normal, né? Pelo menos é o que ela demonstra, né? De se mover, enfim, ela continua fazendo a atividade de modelo, fotografando e tudo mais, e acabou que ela virou uma referência. Ou seja, do limão ela fez a limonada, da perda da perna ela ganhou uma projeção na profissão dela, que do ponto de vista estético, em tese, a gente imagina que dependeria de ter as duas pernas normais, e no entanto uma perna mecânica deu a ela espaço de trabalho, uma visibilidade que ela mesmo confessa que não tinha antes. Fechando aquela linha de raciocínio que eu estava nela te perguntando, principalmente para as pessoas que estão assistindo, imagina o seguinte, olha, acabou a minha vida perdeu a graça, minha vida perdeu o sentido. O que você tem para falar para uma pessoa que está vivendo uma situação semelhante? O que eu teria para falar é que a vida das pessoas nunca que terminou. A vida da pessoa começou agora. A minha vida começou agora. Eu estou vendo coisas que eu nunca vi na minha vida. Por exemplo? Pessoas que eu jamais esperaria receber ajuda, ou receber visita, ou conversarem comigo. Diversas ajudas. Eu recebi ajuda de Itaúna inteira. Oportunidade para falar em programas de TV, de passar um pouco disso que eu passei para ajudar pessoas. Isso é gratificante demais para mim. Agora, é uma coisa assim, meio, eu não vou dizer assim, que seja normal ou que seja uma regra, mas quase sempre que uma pessoa enfrenta uma situação como a sua ou outros tipos, não é? Dando como exemplo aqui uma família que perde um filho, por exemplo, num acidente de trânsito, normalmente impunha uma bandeira em defesa, né, de uma educação no trânsito, de uma justiça melhor para com o trânsito. E, enfim, a pessoa acaba transformando aquela situação, que no primeiro momento poderia ser uma situação que a colocaria mais num canto, mais depressiva, ela faz disso também e tira do meio disso a força para fazer algum trabalho. No seu caso, você já pensou nisso? Tem feito alguma coisa, principalmente alguma ação no sentido de buscar melhorias de mobilidade, por exemplo, porque agora você percebe que a mobilidade e a falta de condições de mobilidade é uma realidade. E a maioria das cidades não tem hoje uma estrutura ou uma condição de mobilidade para pessoas que estão dependendo, como é o seu caso. Às vezes não tem uma rampa, às vezes o transporte não está adaptado para receber um cadeirante, por exemplo. Como é que você vê isso? Na minha pouca experiência como cadeirante, como eu disse, tem 3 meses ou 4, que eu andei de cadeira de rodas, agora que eu estou adaptando mais nas próteses, o que a gente percebe muito é buraco, atrapalha isso, acessibilidade para quem é cadeirante. Até para quem usa prótese, que para mim, eu senti essa dificuldade. Em buracos que dá o desnivelamento e isso acaba atrapalhando a mobilidade da gente. Então, isso é o que eu praticamente vejo no meu dia a dia. Tanto quando eu vou para a rua ou quando eu vou no centro da cidade, isso independentemente. Para mim, quando eu estou de prótese, não dá tanta diferente quanto eu estivesse de cadeira. Quando você tem que usar a cadeira. Isso. Mesmo porque os passeios também não oferecem condições, não é? Isso.
às vezes no meio do passeio já existe alguma coisa ocupando o espaço que deveria ficar livre para que vocês pudessem se movimentar melhor. E isso eu pude perceber só agora, porque eu até tinha falado com meu namorado uma vez que a gente estava fazendo um passeio. Eu estava andando no passeio e falei assim, nossa, eu passava aqui e a gente nem percebia. Agora que eu estou passando com a cadeira, a gente vê o tanto de buraco, como é difícil passar aqui, como é complicado. É isso que eu estava comentando, porque você agora, como depende de acessibilidade, eu imagino que seja exatamente isso. Praticamente nada do que você não percebia, é impossível não perceber agora, né? Isso cria um leque na cabeça da gente de coisas que a gente, no dia a dia, a gente faz natural. No caso, eu fazia tão naturalmente que hoje, quando eu vou fazer, eu falo assim, nossa, eu fiz isso aqui tão facilmente, hoje é tão complicado por causa disso ou por causa daquilo. E isso, mas isso, no caso, nunca me bloqueou em deixar de fazer. Não te impediu de continuar a vida? De maneira alguma. No caso, ocorreu um caso engraçado, eu estava até ontem em casa com as próteses, andando, estava no passeio de casa, aí passou uma criança e falou assim, olha lá, perna de robô. Aí eu virei, perna de robô? Aí a mãe achou que eu estava xingando a criança. Sim. E ela disse, nossa, desculpa. Aí eu falei, não preocupa não, pode vir cá, pode ver, eu gosto que as pessoas chegam perto de mim, queiram saber o que aconteceu, falo abertamente com o maior carinho, explico o que aconteceu. E para mim é super natural. Agora é fato que nem todo mundo tem uma cabeça assim, né, Rafael? Exatamente. Eu imagino que, e principalmente no seu caso, né, uma pessoa tão nova e de repente uma situação dessa vem e eu imagino que a gente falou de fé e eu quero crer que esse elemento fé nesse processo ele talvez seja o mais curador de todos, né? Em todos os sentidos, Com né? certeza. E principalmente, imagino eu, na questão emocional, né? Lá em Itaúna, você está morando em Itaúna? Sim. Lá em Itaúna, por exemplo, na universidade, você convive agora com outras situações semelhantes à sua lá dentro da universidade? Eu, particularmente, não conheço nenhuma outra pessoa que tenha o mesmo problema ou que, se tem, às vezes não tem vergonha de falar ou de mostrar. Até porque eu creio que, sim, pelo menos na área de direito, eu seja o único, não cadeirante. Em períodos passados já conheci cadeirantes, mas que usa prótese, creio que eu seja o primeiro. E se você fosse fazer uma avaliação da condição da cidade hoje para um cadeirante, qual que seria a sua avaliação em termos de mobilidade? E eu estou te perguntando isso aqui e tem uma razão de eu perguntar, porque em seguida eu vou te dar uma sugestão. Olha, bem complicado, principalmente nas áreas afastadas do centro. Falta de iniciativa para as pessoas, de vereadores, acabam focando tanto no centro da cidade, que é onde vai muita gente, e acabam esquecendo dos bairros ao redor. Então, quanto aos bairros, a situação está bem precária. Quando você fala dos bairros, o que seria, por exemplo? Passeios com buraco, a rua principalmente, rua, passeio, árvore com raiz para cima, isso atrapalha demais. Às vezes falta de rampa, então isso atrapalha para um cadeirante. Até porque, para mim, como uma pessoa que usa prótese, também atrapalha os buracos. Bom, naturalmente que Itaúna tem transporte coletivo. Sim. E os coletivos? Eles estão adaptados? Sim, a gente, lá em Itaúna, pelo menos, a gente tem um projeto que chama Van Porta a Porta, que busca pessoas com deficiência em suas casas. Isso é um serviço da prefeitura? Isso é um serviço da prefeitura. Então, quanto ao transporte, não tem nada a reclamar. Buscam em casa, só ligar, marcar. A gente ganha passagem gratuitas, então é tranquilo quanto ao transporte público. Tá, bom, a sugestão que eu ia dar, pelo visto, o Neide está fazendo um bom trabalho lá então, não é isso? O prefeito. Sim. Neide foi meu colega aqui na Assembleia Legislativa e torço para que ele realmente faça um bom trabalho lá. O que eu ia sugerir, por que não? Pode ser que você diz, não penso nisso, não quero me envolver com isso, já tem muita coisa para fazer, já tem muita atividade, não vou ter tempo para fazer isso. Mas por que não, por exemplo,
começar a atuar muito focado nessa área também. E principalmente porque você está fazendo direito. E eu acredito que direito tem tudo a ver com uma bandeira, nesse caso, em defesa dos portadores de qualquer que seja a deficiência, o deficiente visual, enfim. Você acha que não seria uma boa você casar aí a sua formação com alguma coisa nessa área? Eu já recebi pessoas que vieram me falar da mesma coisa, uma associação de pessoas que usam próteses. Já pensei no assunto, seria, claro, uma ótima ideia. Mas ainda não me aprofundei ainda. Você está em que período de direito? Estou no último período. Então, está na hora, daqui a pouquinho. Na hora de firmar esse novo pensamento. Não é? Eu não sei, é uma sugestão, me ocorreu, e imagino que você já tenha pensado também, mas a gente sabe que tem tanta necessidade nessa área, então são poucos os que lutam, de fato, em favor de defender essas melhorias, que, imagino eu, você vai ter aí um excelente espaço, além do que vai ser um operador do direito, né? E o direito aí compreende todos os direitos, né? Com certeza. Então, esse é um caso que a se pensar e aprofundar no assunto junto com a ajuda de todos também. Rafael, obrigado por ter vindo. Nosso tempo acabou, mas foi bom conhecer a sua história, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. E que você possa, na sua caminhada, brilhar no exercício da profissão que você está escolhendo, que é muito nobre também, né? A operação do direito é uma área maravilhosa e que você possa, como tem feito até aqui, já falou sobre isso, que você possa agora, nessa condição, dar de fato uma contribuição ainda maior do que aquela que você com certeza vem trabalhando e sonhando que poderia dar. Com certeza. Dá um abraço meu para sua família, para todos lá de Itaúna, tá bom? Fica aí um pouquinho mais comigo. Tá aí a história do Rafael. Eu falei na abertura do programa, na nossa reflexão sobre problemas, não é? E às vezes, assistindo agora o depoimento dele, vendo, não é, toda essa ação positiva de vida que ele tem vivido, isso de certa forma pode te ajudar, principalmente para você que acha que tem algum problema e que esse problema pode ser, primeiro, sem solução e, segundo, um problema que pode te impedir de continuar a lutar para alcançar os seus sonhos. Nunca desista, nunca desista. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.